Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 8 de 180, Jesus veio. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 8 de 180. Jesus veio. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador, em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos, sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir até nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço, e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Emmanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos agora com esta lição maravilhosa, capítulo 8 de 180, Jesus veio. Este título, colocado por Emmanuel, dizendo que Jesus veio, usou a passagem evangélica que foi escrita por Paulo. Disse ele, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. Desta forma, Paulo fala sobre a atitude de Jesus perante os homens, dizendo que ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É realmente uma passagem para nós pensarmos, porque pelo Evangelho de Jesus, escrito pelos seus discípulos, ele agiu desta forma mesmo. Ele se colocou como um dos homens, não é? Não nasceu com nenhum alarde, não é? Foi na estrebaria e morreu, como diz Emmanuel, entre dois ladrões. Mas Emmanuel vai aqui, então, nos explicar melhor o que temos que fazer com esta passagem escrita por Paulo. O que temos que fazer. Então, que cada um de nós possa refletir sobre isto. Ele está dizendo, então, Emmanuel, muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da Terra. Falando em outras palavras, Emmanuel está dizendo que muitos de nós, que detemos um certo conhecimento da doutrina, que temos um certo conhecimento da língua portuguesa, porque estudamos, e nós podemos dizer que nós temos dificuldades de chegar naquela pessoa iletrada, aquela pessoa chamada ignorante, não é? Que nós não temos como chegar, nós não temos palavras para conversar com essa criatura. E pode realmente ser um fato para muitas pessoas de terem essa dificuldade. Mas Emmanuel vai agora nos explicar, tintim por tintim, como fazer. Ele diz que, entretanto, tais reclamações não são justas. Ou seja, significa que, se nós estamos dizendo isso, ou comportando desta forma, é porque nós estamos equivocados. Ele diz assim: para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu acho que ninguém tem dúvidas sobre isso, não é? É como eu disse, se você ler o Evangelho de Jesus, ele se fez dessa forma mesmo. Mas aí nós nos perguntamos, mas como ele fez isso? Se ele é um espírito considerado por nós o espírito de maior envergadura que veio até a Terra, até hoje. E como ele conseguiu conversar com as pessoas, se fazer entendido, não é? Naquela época. Então, ele diz que os seus discípulos colaboradores, não é? Não eram espíritos aperfeiçoados e compreensivos. Ou seja, não eram espíritos assim de grande conhecimento para poder entender o que ele falou. Porque naquela época ele veio revolucionar mesmo quando falou em amor. Nesta outra parte, Emmanuel afirma:
não podíamos ir ter com o Salvador, em sua posição sublime. Então nós não podíamos chegar até a ele, devido à sua posição muito mais alta do que a nossa. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. Então, ninguém tinha condições de ir até Jesus, pegar os seus ensinamentos de forma limpa, tranquila, no mesmo nível que ele estava. Mas, ele sabendo disto, o que ele fez? Ele veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz. Ou seja, ele não apareceu para ninguém com aquele conhecimento que pudesse, assim, não entender o que ele estava falando. Não é? Essa auréola de luz significa isto, não é? De aparecer de uma forma que pudesse ver a sua grandiosidade, a não ser naquele momento do Monte Tabor em que ele transfigurou, que foi um momento único que ele transfigurou, não é? Quando apareceu os dois profetas. Mas isso é outra história. Então vamos lá. Então, sem traços de sensacionalismo. Então, em momento algum, Jesus apareceu fazendo sensacionalismo. Continua dizendo, o exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiada profunda, porque é muito profundo mesmo esta lição que nós temos que perceber se nós não estamos fazendo isso. Se nós estamos deixando de estar com uma pessoa por achar que ela é muito ignorante, que ela não vai nos compreender, ou que ela não vai nos compreender, ou que ela não é capaz de perceber o que nós estamos falando. É isso que nós temos que trazer para nós. A lição faz com que nós possamos refletir. Ele continua dizendo, ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentos como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Então ninguém pode alegar, eu tenho uma conquista intelectual muito grande, enorme, eu estou no nível intelectual altíssimo. Pois então abaixe, porque Jesus fez isso. Então, se você acredita que você tem muito conhecimento, português esmerado, então você não pode alegar isso como uma razão de desentendimento com os irmãos da terra. Você tem que, com todo o seu conhecimento, você tem que se aniquilar, como Jesus fez, e falar um português simples, objetivo, sem pompa. Por que sem pompa? Porque se você tiver com essa pompa toda, se achando melhor, ele, o ignorante, ele vai achar que você é realmente uma pessoa muito alta para conversar com ele. E aí não adianta nada. Nem você consegue o seu intento, nem ele sai daquela ignorância. Então é preciso que você não tenha nenhum rastro de ostentação, de luxo. Muito bem. E Emmanuel ainda continua dizendo, homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. Então, ele está afirmando que homem algum dos que passaram aqui pelo orbe terrestre alcançou as culminâncias do Cristo. Isto é, ele é o mais alto nível de um espírito evoluído que pisou aqui na Terra. Não tem ninguém mais. Se alguém acha que é muito evoluído,
pode abaixar a bola, como diz na gíria, né? As criaturas falam no dia a dia, e pode abaixar mesmo. Por quê? Porque ele está muito acima, não é pouco, não é muito acima de todos nós. Aqui, Emmanuel diz assim: no entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando o seu derradeiro testemunho entre ladrões. Olha que maravilha! E ele foi criticado muito por isto, quando ele sentava à mesa com pecadores, não é? Foi muito criticado, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes. Aqui eu me lembro de Chico Xavier, não é? Tem uma história dele interessante, porque ele estava indo lá para o seu trabalho, que era uma fazenda experimental, lá em Pedro Leopoldo, e aí ele estava indo a pé, porque a charrete teve um problema e tal, e ele estava com o pé muito inchado. E na volta, aí ele cumprimentava ali as meretrizes, que tinham uma casa a caminho, e na volta, uma delas chamou ele para entrar, e ele entrou. E aí ela viu que o pé dele estava inchado. Ela foi lá, trouxe uma bacia de água, colocou os pés de Chico dentro da bacia, pegou um raminho, não é? E foi fazer uma bendição ali, não é? E Chico diz que ele percebeu saindo aquela energia que estava ali, fazendo seu pé inchar. Então veja bem, Chico Xavier, ele agiu tal qual Jesus agiu na Terra. Do jeito que ele entrou, ele saiu melhor. Este é o grande problema, né? Nós ficarmos preocupados o que as pessoas vão dizer de nós. Que está conversando com um pecador, ou então uma meretriz, não é? Ou ladrões. Porque se nós não chegarmos até a eles, para que nós pudéssemos explanar para eles quem é Jesus, o porquê da vida, quem vai chegar? Então eles vão ficar sempre à margem. E Jesus veio para todas essas pessoas. E por que nós, discípulos dele, não estaríamos também aptos a fazer a mesma coisa? Claro, não é? Se nós acharmos que nós temos que somente divulgar o Evangelho de Jesus para pessoas, não é? De bons costumes, etc., etc., não ia adiantar nada. Então, aos pecadores, às meretrizes e o testemunho junto com ladrões, não é? Não importa. Não podemos sonegar isso de ninguém, para ninguém, melhor dizendo. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, olha bem, então se você acha que aquela criatura não pode chegar até você, porque ela é uma meretriz, porque ele é um ladrão, ou porque ele é um pecador, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos. Ou seja, o que é aparatos? Sem coisas de luxo que ostenta, não é? Então você não precisa falar palavras difíceis, não é? Para mostrar que sabe, não precisa, até porque ele não vai entender. Fica pior, não é? Então, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Que você então vá tranquilo, vá realmente de uma forma bem simples. Emmanuel diz, recorda a demonstração do Mestre Divino. Então ele está nos dizendo para nós recordarmos o que o Mestre fez. É para copiar? Olha, é para copiar. Porque
se a gente começar a copiar, quando vê, a gente já está fazendo naturalmente. Então vamos copiar. É assim que tem que ser feito. Nesta conclusão, Emmanuel diz, para vir a nós, ele está falando de Jesus, aniquilou-se a si próprio. Aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando do trabalho glorioso como servo crucificado. Então veja bem, olha a colocação que Emmanuel faz. Que Jesus, para vir até nós, naquela condição de ignorância pura, ele aniquilou a si próprio. Ou seja, ele se tornou uma pessoa mais simples possível. Né? Aniquilar é realmente se fazer de nulo. Então ele aniquilou-se a si próprio. Então, para vir ele sabia que precisava ser assim. Senão ele não ia ser entendido por ninguém. Aliás, ia ser por aquelas pessoas soberbas. E ele não queria trazer o evangelho para aquelas pessoas de forma soberba. Ele levou, mas de forma humilde. Então, ele ingressou no mundo como um filho sem berço. Ou seja, de uma forma mais simples possível. Ele poderia ter vindo filho de um rei, por exemplo. Não tinha problema nenhum. Mas não, ele escolheu um filho sem berço. E ausentou-se, ou seja, ele desencarnou como um servo crucificado. Ali entre dois ladrões. Esta lição foi muito importante para mim. Muito importante para mim. Porque, por mais que a gente estude, a gente muitas vezes não toca em determinados momentos, em determinadas situações, para vermos uma mudança que nós precisamos de fazer. E esta lição fez a minha mudança. Espero também que ela possa fazer para você e que você tenha uma boa semana. Fique com Deus.